Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Vamos dar, irmão, continuidade sobre como conhecer os falsos profetas. É muito mistério, porque da boca desses pastores da teologia, da igreja sétimo dia, vocês não vão conhecer como é que eles fazem para enganar vocês, né? Com palavras boas, falando de bênçãos, só de bênção, de milagre, campanha disso, campanha daquilo. É assim que os falsos profetas, os pastores anticristo enganam vocês. É momento de se acordarem, fazer o que Jesus mandou. Examinai as Escrituras para saber quem está te ensinando, se é de Deus ou não. Por que é que os pastores não falam todo o mistério, como conhecer os falsos profetas, como conhecer os joios? Exatamente, irmão, exatamente. Porque eles mesmos é que faz de vocês de comércio. Eles mesmos é que te enganam. Se acorde em nome de Jesus, tá? Então eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Jeremias 13. Jeremias 13, versículo 16. Olha só o que diz aqui, irmão. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando a vós luz, Ele mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Irmão, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, irmão. Por que essa escuridão na terra, essas trevas de mortes, de praga, doença, o que tem de morte neste mundo? Por causa de vocês. Por causa dos líderes que decidiram não mais ouvir a voz de Deus. O que significa isso, irmão? De os pastores da teologia não quererem mais ouvir a voz de Deus. Porque eles decidiram buscar sabedoria lá fora. E depois vir para aplicar na Bíblia. Eles acrescentam na história dos nossos irmãos. Eles acrescentam na Bíblia. Eles adulteram, eles pervertem. Se acorde. Então é por isso que essa escuridão está na terra, as trevas. Como você vê aqui, morte e luz. Então o próprio Deus, Ele diz, irmão, aqui na sua palavra, o que aconteceu no passado, no Velho Testamento, Deus alertando aquele povo, casa rebelde, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Se repetirão no nosso meio, se nós desobedecer a Deus e não ouvir a voz de Deus, que é a Bíblia, os mandamentos, o juízo e a justiça, que Jesus ensinou para nós. Então a Bíblia diz, irmão, que aquele que espera a luz só vai ver as trevas. Vai haver morte para essa pessoa, porque só quer falar vou dar um exemplo aqui, irmão. Só quer falar de luz, de coisa boa, né? Só de coisa boa. É prosperidade, é bênção, campanha de oração, campanha disso. Irmãos, vamos alertar o nosso povo que estão sendo levados para a beira da morte. Vamos alertar esse povo, salvar os ímpios do pecado, para que os ímpios entendam que esse mal, essa treva, essas pragas, doenças e morte acontecem por causa da rebeldia de não conhecer a Deus verdadeiramente. Conhecer a Deus verdadeiramente. Quer sair do pecado, sair das idolatrias, veneração às imagens e voltar para Deus, para perto de Deus, conhecer a Deus verdadeiramente. Porque muitos não estão conhecendo a Deus verdadeiramente. Continuam na idolatria, continuam se misturando com o povo que não é de Deus. Então vão se contaminar. E muitos cristãos se contaminaram, se misturando às religiões, por dizerem que religião não se discute. Esses mesmos cristãos pegaram o coronavírus, mas eu não estou para condenar eles, dizer foi para o inferno, foi para o céu. Não. Vamos saber no dia do tribunal diante de Jesus. Porque muitos vão dizer,
dos cristãos que morreram com coronavírus vão dizer: Senhor, eu preguei sua palavra, Senhor. Senhor, eu vivi mais orando e jejuando. Mas essas pessoas viveram mais orando e jejuando, mas não pregaram o que Jesus mandou: o juízo e a justiça. O juízo é a verdade, é a palavra de Deus, para que leve a sério. E isso vocês não estão fazendo. Tá triste, tá, irmão? Então vamos aqui, irmão, olha só. Vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhar aqui, olha só. O versículo 17. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo. Por causa da vossa soberba, chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrima, porquanto o rebando do Senhor foi levado cativo. Então você veja aqui, irmão. Vê? Você veja aqui o que eu quero dizer aqui, a continuação, sobre a questão dos falsos profetas. Então você veja aqui, irmão. Você veja aqui. A alma de Deus chora. A alma de Deus chora por causa da rebeldia de vocês. Deus não se alegra na morte de ninguém. Pelo contrário, Deus ele se entristece, fica triste. Ele chora, como diz aqui, ele chora. Mas a pessoa foi que decidiu escolher mais a morte do que a vida. E para Deus, Deus não vai ter o inocente por culpado. Desculpa, irmão. Deus não vai ter o culpado por inocente. Se morreu pecador, se morreu imperfeito, vai para o lago de fogo. Porque a Bíblia diz que os imperfeitos, que são impuros, que vivem no pecado, não entrará no reino do céu. Os imperfeitos não entrarão no reino do céu. Quem são esses imperfeitos? São os pecadores, são os ímpios, que não querem compreender a Bíblia, não querem crer na Bíblia. Não querem crer na Bíblia. Quem são os imperfeitos? São os cristãos que se contaminam com a sua própria boca, dizendo que não é perfeito, que não é santo, que eles são imperfeitos. Esses irão para o inferno. Irão para o inferno. Se não se acordar. A própria Bíblia diz, irmão, tá? A própria Bíblia quem diz que é para nós verdadeiros não se misturar com os imperfeitos, que são esses cristãos aí que ficam pecando. Deus tem misericórdia de nós, Deus vai ter misericórdia, Deus tem misericórdia. E fica pecando toda hora, diariamente, vive mais pecando do que santificando. Vive mais na imperfeição, pecando, errando, do que mais sacrificar seu corpo para Deus. Sacrificar seu corpo para Deus, na santidade, fugindo do pecado, fugindo do erro. Me desculpe, irmão, a Bíblia diz que Deus ele tem misericórdia de todos, se converter e obedecer à sua obra, a palavra de Deus, a Bíblia. Deus terá misericórdia. Mas os que estão rejeitando a Bíblia para ouvir só os homens, que é os líderes da teologia, e outros aí, os ímpios, não terão salvação. Não terão salvação. Então Deus não vai ter misericórdia daqueles que não ouviram a voz dele, porque a voz de Deus sempre é: não pequeis, não erreis. Irmão, tem a palavra na Bíblia que eu vou mostrar para vocês. Que o povo de Deus não vive errando. O povo de Deus não vive no erro, no pecado. Então vocês estão violando essa lei. Vocês não estão dando ouvido à voz de Deus. Pelo contrário, vocês estão ouvindo mais os pastores. Os pastores estão fazendo com que vocês violem a lei de Deus. Que vocês zombem do pecado. Se acordem em nome de Jesus, tá? Vamos aqui, irmão, para Isaías. Vamos para aqui, Jeremias 7, versículo 16, tá? Olha só, sobre a questão dos falsos profetas. Jeremias 7, versículo 16, olha só, irmão. Tu, pois, não intercedas por este povo,
nem levantes por ele o clamor, ou oração, nem me importune, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha aos pais, acendem fogo, e as mulheres amassam farinha. Deus aqui fala das mulheres rebeldes também, tá, irmão? Das mulheres rebeldes. Amassam farinha e fazem bolos à rainha dos céus, ou seja, aqui, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então se veja aqui, irmão, que incrível, que incrível. Isso é incrível, a revelação que eu vou mostrar para vocês, que vocês viram a partir de agora. Então as mulheres ficam venerando a rainha do céu. Quem é essa rainha do céu? Porque não existe rainha no céu. Não existe rainha no céu. Então os padres, para provocarem a Deus, eles fizeram imagem. Pegaram Maria, botou como rainha e diz que é a nossa mãe, diz que é a nossa intercessora, diz que é a nossa mediadora. Veja o que os padres fazem para irritar a Deus. E todos aqueles que seguem a Igreja Católica, vocês também estarão sendo cúmplices e vocês estarão irritando ao próprio Deus. Está aqui a prova. É incrível, é muito incrível. Então vamos lá, aqui, irmão, vamos continuar. Versículo 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Então está aqui, irmão. Então a ira de Deus que está na terra, o juízo, essa praga, é animais morrendo aí, porque Deus falou que a ira se levantará até contra os animais também, né? Contra os animais. Você vê animais aí morrendo, animais com doença, com praga. Então, porque Deus falou o mal que ele lançaria a terra. Agora, como podem esses pastores da teologias, como podem esses especialistas do mundo, ciência, teólogos, filósofos, dizerem que Deus não faz mal a ninguém? Me desculpe. Eu vou até o fim acreditando na Bíblia, na voz de Deus, tá? Então vamos aqui, irmão, acompanhar. Aqui, né, eu acabei aqui, irmão, errando, né? Aqui é um verdadeiro profeta do Senhor, que repreende a casa de Deus, a casa rebelde, né? Deus diz que não faça intercessão por essas pessoas, os rebeldes. Mas não vamos aqui, irmão, se isolar nesse texto aqui e dizer que não é para orar pelos pecadores, que não é para orar pela casa rebelde. Não vamos se isolar aqui, porque houve-se mudanças, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelos ímpios, pela casa rebelde. Nós temos que orar. Então nunca se isole por esses fanáticos, querer se isolar aqui e dizer que não é para o profeta orar pela casa rebelde, que não é para o profeta orar pelos pecadores. Não vá se isolar, tá? Porque houve-se mudança. Deus pede que nós oremos por todos. É inimigo, seja lá quem for, tá? Então eu acabei errando aqui. Para mim era sobre o falso profeta. Mas vamos aqui, irmão. Vamos para Jeremias 5:10. Deixa eu ver se é do falso profeta, tá? Jeremias 5:10. Jeremias 5:10. Deixa eu ver se é do falso profeta, tá, irmão? Vamos lá. Subi vós aos terraços da vinha, destruí-a. Porém não de todo tirarei a gavinha, porque não são do Senhor. Porque periodicamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor, disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome,
Então, irmão, aqui é sobre o falso profeta, né? É incrível, irmão, é incrível a revelação dos falsos pastores, dos falsos profetas. Veja aqui o que é que os falsos profetas dizem para enganar vocês, para que Deus se ire contra vocês mesmos. Então ele diz, não, nenhum mal virá contra nós, não. Deus não faz mal a ninguém, Deus não é vingador, Deus não julga ninguém. São esses pastores que ensinaram isto a vocês. Os profetas, todos que ensinam isto. Ah, nenhum mal virá à terra. Não, Deus não julga ninguém. Deus não se irrita com ninguém. Esses são os falsos pastores. São falsos irmãos também. Irmãos, porque aprendem. As ovelhas aprendem isto dentro da igreja. Então são falsas igrejas. É incrível, irmão. É muito incrível. Vamos acompanhar. Olha só, irmão. Então essas pessoas estão negando a Cristo, estão negando a Deus. Porque está dizendo que nenhum mal vai acontecer à terra, que o futuro vai ser um futuro de prosperidade. Vocês estão desprezando as profecias do Senhor para o fim dos tempos. Quem espera o dia do Senhor não é luz, é treva. Se acorde, irmão, se acorde. Vocês não estão ouvindo a voz de Deus. Vocês estão dizendo ao contrário a Jesus. Jesus disse que no fim dos tempos acontecerá isto, até o fim vai acontecer guerras. É ódio, é briga, é contenda de uns para os outros, é mal com mal. Irmão, se acorde. Para esses pastores da teologia, fujam desses anticristos, desses bodes da maçonaria. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus é esta aqui. Mas vocês estão ouvindo a voz dos homens, mais a voz dos homens do que a de Deus. Vocês não estão colhendo o amor de Deus. E qual é o amor de Deus? É a verdade, irmão. A palavra que está na Bíblia. Mas Deus disse que vai deixar vocês ouvir os homens. E vão se perder, vão para o inferno. Está em tese adolescente. Deus mandou, Deus já enviou o espírito do erro. Por isso que as mulheres aí, não estou julgando, tá, irmão? Não estou julgando todas as mulheres, não. Então as mulheres já estão com o espírito do erro. E os cristãos também, os homens, os jovens, porque estão ouvindo mais os seus líderes, pastores anticristo, bode da maçonaria. Então tá aqui. Vamos acompanhar, irmão, é só. O versículo 13. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com ele. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Então está aqui, irmão. Então essa igreja, tô no manto, que alguns de Laranjeira seguem, mulheres, cristãos seguem, a igreja tô no manto, que é aquele pastor, né? Que eu esqueci o nome dele. Ele só fala de coisa boa, só profetizando. Amanhã vai acontecer isto. O Senhor lhe vai dar. Aí começam a pegar texto bíblico, né? Nenhum mal contra ti virá, né? Em paz me deitareis, e começa a pegar versículo bíblico, esses falsos profetas, esses falsos pastores. Tô no manto, essa igreja diabólica de Satanás. Então começam, irmão, a pegar versículo bíblico. Nenhum mal virá contra ti. Irmão, me desculpe. A própria Bíblia diz, o próprio Deus diz que esses são os falsos profetas. Vamos continuar para você ver, tá? Olha só. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com ele. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Visto que profetizam eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Este povo, então, aquele povo que segue essas falsas igrejas da teologia, que seguem o pastor tô no manto, a igreja tô no manto, você já sabe o que vai acontecer. Deus vai consumir, vai cortar da terra, como já fez com muitos que pegaram o coronavírus, que estavam seguindo a esses profetas
que só profetiza coisa boa. Amanhã o Senhor vai te dar isso. O Senhor, no mês tal, o Senhor vai te dar prosperidade. Vai ser um dia melhor, vai ser um dia... Nem o mal verá. São falsos profetas, irmão. A Bíblia é para quem crê. É para quem crê. E quem não crê será condenado. Quem não crê pode ser cortado por Deus antes do tempo. Antes do tempo. Então se acorde, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui dizendo, irmão, para vocês ficarem todo o tempo falando de palavras assim. Não, você vai falar de paz, da promessa de Deus, que Deus abençoa. Mas para Deus abençoar, você tem que praticar as palavras de Deus. Não andar pecando, é falar a verdade para o mundo, é repreender as pessoas, é julgar as pessoas com justiça. Você tem que obedecer essas leis, tá? Para Deus te abençoar. Então você vai falar mais, irmão. Você vai falar mais do juízo, porque as pessoas não gostam de ser repreendidas. E é por isso que Jesus foi odiado. Então é por isso que os cristãos, os falsos cristãos covardes, inimigos da cruz, estão calados, estão em silêncio, aprenderam das cantoras maçom, aprenderam dos pastores maçom, da teologia, a descansar. Sabe o que significa isto, irmão? Sabe o que significa isto? Quando o Papa diz que é para descansar, e os pastores dizem também, isso significa, as cantoras também dizem, que é para vocês descansar, fiquem em silêncio, deixa Deus trabalhar. Sabe o que significa, irmão? Que vocês estão à vontade. Estão em silêncio, porque eu não vejo ninguém pregar justiça e juízo. Eu não vejo, não. Pregar o amor de Deus. O que eu estou vendo é pessoas pregando o amor da terra, falando mais de criatura, de próximo, de pobre. Isso não é pregar evangelho, o amor de Deus, de Jesus, não. Veja os exemplos de Jesus, como ele pregava. Veja os exemplos dos discípulos. O que é que eles pregavam? Eles falavam de criaturas, de próximo? Não, irmão, eles pregavam Cristo, revelando o fim dos tempos, revelando o que aconteceria, o que acontece com a pessoa que vive em pecado. Eles revelaram coisas que esses cristãos não estão aceitando quando nós revelamos. Sacode, irmão, sacode em nome de Jesus, sacode em nome de Jesus, para não serem os próximos a pegarem as pragas que virão a este mundo. E isto vocês vão ver lá na frente, tudo que os sábios do Senhor, estão falando. Isso você vai ver lá na frente, porque Deus vai mostrar para vocês que existe, que teve no meio de vocês profetas, povos verdadeiros, santos e perfeitos, porque as palavras deles vão se cumprir, como já se cumpriram, claro, como já se cumpriram na terra. Um monte de pastores aí, Camila Barro, Marcos Feliciano, Cila Malafaia, pastor Eliseu, aí começa a pegar os textos bíblicos, nenhum mal virá contra nós, e não sei o que, nenhum mal virá para o Brasil, aí começa a citar versículo bíblico, que o Senhor vai nos proteger, nenhum mal virá contra. E o que aconteceu? Passaram vergonha. Isso significa que eles são falsas igrejas, passaram vergonha. Porque eles estavam desprezando a profecia de Jesus. E o que aconteceu foi que coronavírus veio para o Brasil. E eu tinha profetizado que coronavírus viria para o Brasil. Enquanto os pastores aí, né, os meus irmãos aí, pastores verdadeiros, estavam pregando, profetizando que o mal viria sobre o Brasil. Todos estavam profetizando que um mal viria para o Brasil. Mas eu gravei um vídeo, né, um vídeo antigo, onde eu falo da Igreja Sétimo Dia, e ali eu falo e profetizo que coronavírus viria para o Brasil. Porque eu ouvi os especialistas dizendo aí que coronavírus não vem para o Brasil. Pessoas dizendo que coronavírus não vinha para o Brasil. Mas eu profetizei realmente o que viria, o mal, qual era o mal que viria para o Brasil. Esse vídeo eu publiquei muitas vezes, revelando isto, a profecia que eu fiz. E citei o nome do mal que viria para o Brasil.
né? Então, irmão, olha só aqui. Vamos continuar aqui, olha só. O versículo 15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignora. E não tendes o que ela fala. E não o que ela fala, né? A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão, e os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas ovelhas. E o teu gado comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em quem confia. Né? Então você veja aqui, irmão, que Deus ele disse que vai enviar inimigos, homens de línguas estranhas, homens que não têm piedade, tanto de criança nem de homem. E você veja que já passou na TV, tem vídeo aí, aqueles homens lá da Síria, uns homens tão mal, que estavam invadindo a cidade, pegando as comidas do povo, dos pobres, para dar para suas famílias de cá, dos inimigos. Então tem esses homens das línguas estranhas, que o povo rejeita aí. Então tem esses povos aí que estão fazendo isso aí, estão derrubando, destruindo as casas, né? Porque esses homens, eles são da idolatria, eles idolatram o demônio, e o Deus dele é o demônio, as idolatrias. Então são homens tão maus, que tem um vídeo deles invadindo, destruindo a cidade e pegando os alimentos dos coitados do pobre. Tem um vídeo dele aí, essa prova real, tá? Então isso vai acontecer no mundo inteiro. Vai haver inimigo contra inimigo, vai ser terrível. Que é chamado aí a grande tribulação, aonde Deus também vai agir. Deus vai agir com suas pragas na grande tribulação, tá? E essa grande tribulação, o povo de Deus verdadeiro, que prega o verdadeiro evangelho, não vai passar. E que grande tribulação é essa? É o sol que vem de Deus. O sol vai queimar os idólatras, e mesmo assim ele não vai se arrepender. O sol vai queimar, vai ter a praga de úlcera, a praga de Jó vai ter nessas pessoas, irmão. Os gafanhotos, que, meu irmão, é terrível. Essa tribulação que eu estou falando aqui, dessas doenças, é terrível. Mas essa tribulação que vem da parte de Deus, o povo de Deus não vai passar, não. É para os rebeldes, tá? Mas em questão da guerra, a guerra em massa, nós estaremos aqui. Mas Jesus já dá o aviso, quando essa guerra em massa que vai acontecer, para nós fugir. Mas nem todos terão essa sorte. Todos não terão essa sorte, né? Então vamos aqui, irmão, continuar só, versículo 18. Contudo ainda, naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todos. Quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas? Então ele lhes responderá, como vós me deixastes e servide a deuses estranhos na vossa terra, assim servirei a estrangeiros e a terra que não é vossa. Então você veja aqui, irmão. Então tem pessoas que dizem assim, e que Deus é esse que faz isso, né, de praga, morte? Que Deus é esse que deixa o inocente morrer? Então Deus já dá a resposta. Deus já dá a resposta para esses incrédulos, para esses ateus, para esses ímpios incrédulos. Deus já dá a resposta. Porque estão afastados de Deus. Preferem viver adorando mais os diabos, preferem mais viver adorando idolatria, a imagem, mas não querem voltar para Deus. Então é por isso que esse mal está na terra. Por isso que muitos morrem. Por quê? Porque morrem no pecado. E para essas pessoas que morreram no pecado, elas já ouviram falar de Jesus, de Deus, e não quiseram aceitar, tá? Então está aqui a prova, tá, irmão? Vamos continuar. O versículo 20. Anuncia isto na casa de Jacó e faz ouvir em Judá, dizendo, ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvem. Então está aqui, irmão. Então é por isso que eu contendo, é por isso que eu debato e repreendo as pessoas insensatas, as mulheres, os homens, os líderes insensatos,
que não querem ouvir. Tem olho para ver, mas não quer ver. Tem ouvido para ouvir, mas não quer ouvir a voz de Deus, a verdade da Bíblia. É incrível, irmão. É incrível. Então olha só. É o versículo 22. Não temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim? Que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo? Que ele não transpassará ainda, que se levante as suas ondas? Não prevalecerão ainda, que bramem, não ultrapassarão? Mas este povo é de coração rebelde. E contumas rebelam-se e foram-se. Então você veja aqui, irmão. Esse povo que eu estou repreendendo, este povo que eu mostro a imagem, a foto, são povo, coração duro, rebelde. Rebelde. Porque eu ensino, eu mostro, envio o vídeo da pregação para mostrar para eles, para que eles vá para a Bíblia. Mas eles não querem saber. E ficam aí querendo me atrapalhar a obra de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, se não quer ajuntar, então não atrapalhe. Porque se você ficar atrapalhando a Deus, vocês vão ser envergonhados. Mas não cabe a mim condenar essas pessoas que estão com o coração duro. Porque é Deus que vai mudar o coração dessas pessoas que Ele conhece, tá? Que Ele conhece. Então Deus vai mudar, tá? O meu dever é apenas revelar a verdade, repreender, debater, contender com as mentiras de Satanás que estão na boca desses pastores da teologia e desses cristãos rebeldes, tá? O Espírito Santo é que vai convencer através da palavra dita pelos verdadeiros do Senhor, tá? Então aqui, irmão, 24. Não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá seu tempo. A chuva é a primeira última que nos conserva, a semana determinada da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles dispõem armadilhas, prendem os homens. Está aqui, irmão, está aqui. Isso é incrível, é incrível. Então o pecado de vocês é que afastam o bem. E vocês ainda querem ficar orando e jejuando? Se vocês andam em pecado, em erro, vocês confessam pela própria boca que são imperfeitos? Então, o bem não virá para vocês. E nós devemos entender, irmão, que nós não devemos ficar na terra preocupados com prosperidade, bênção. Não, irmão, se preocupe com a alma, de estar em paz. Por isso que muitas pessoas cristãs alguns estão angustiados, estão tristes, porque não vê nada acontecer, porque só se preocupa em querer pedir para Deus, se preocupa esperando Deus realizar. Não, irmão, siga a Deus, pregue o Evangelho, para que a sua alma fique tranquila. E o milagre, a bênção Deus vai fazer na sua vida, no momento certo, porque o momento é de Deus, o tempo é de Deus. Mas se você agradar a Deus, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas não de dar prosperidade, não. Deus não prometeu prosperidade nesse fim dos tempos para ninguém. O próprio Jesus é bem claro. Quem deseja o dia do Senhor não é luz, não é prosperidade, é trevas. Então não esqueça aquilo que eu falei. Vai haver uma paz, uma prosperidade, que os próprios reis da terra vai trazer, os presidentes, porque está em Daniel que os reis prosperará o povo. São essas pessoas, igrejas, que estão seguindo o próprio governos. É uma grande armadilha para prender vocês nesses ensinamentos que os especialistas do mundo, os teólogos, os presidentes, junto com as religiões,
estão ensinando a vocês. É a armadilha. Se acordem, tá? Então veja aqui, irmão, vamos daqui, olha só. Então olha só aqui, ó. Como gaiolas cheias de pássaro, são as suas casas cheias de fraudes, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, né? Então aqui, irmão, fala dos falsos profetas, dos pastores, que prendem as ovelhas a pulso, pois que são ricos assim que eu falo. Tem apartamento, tem os carros importados, enquanto as ovelhas, tem ovelha ali dentro da igreja que passa necessidade e fome. Por que os pastores não botam alguém assim para catar as pessoas ali que estão passando necessidade? Por que eles não botam uma pessoa no cargo para saber quem está passando necessidade ali? Mas não, só querem receber. Por isso que muitas igrejas expulsaram Paulo, porque Paulo disse que é melhor dar do que receber, né? Então, nós damos na igreja as ofertas, que é chamada de dízimo. Dízimo é uma oferta ao Senhor, segundo o coração. Agora, no Novo Testamento, como Deus fez isso no Velho Testamento, Deus disse que não é para investigar se é bom ou ruim. Ah, não, aqui não tem 10%, aqui não é para fazer isso. Deus falou isso no Velho Testamento. Então o apóstolo Paulo, ele falou isso para a igreja, que é melhor dar do que receber. Mas os pastores da teologia só querem receber. Mas não botam uma pessoa para saber ali quem está necessitado. Não bota. Mas botam um monte de homens, tudo de paletó, para estar ali. Irmão, sacode em nome de Jesus. Então você veja aqui que eles enriquecem, enquanto tem ovelhas passando fome. Como eu já vi, tem pessoas aí, irmão, cristão, que está passando necessidade, mas pastor não visita a casa de ninguém. É triste, irmão, é triste, tá? Então vem aqui, irmão, o versículo 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com ele, e é o que deseja o meu povo. Porém, que farei quando estas coisas chegarem ao seu fim? Então, hoje, nesse fim dos tempos, os pastores estão andando de mão dadas aos governos, às religiões, tudo de mão dadas, para levar as ovelhas a blasfemarem contra a Bíblia, para fazer as ovelhas a irritarem a Deus, para que elas sejam sacrificadas para o diabo. Entende, irmão? Os profetas faziam isso no passado, para fazer as ovelhas errarem, para que Deus se ire tanto com a casa rebelde e contra o falso profeta. Então é assim que eles fazem. E é bem assim que o padre faz, para que Deus se irrite com a pessoa que fica adorando imagem. E o que mais morreram foram religiosos católicos com coronavírus. Porque todo ímpio, né? Quando eu falo todo ímpio, não estou falando gerais, né? Porque tem ímpio que não diz que a Igreja Católica é a primeira igreja e não segue a Igreja Católica. Mas a maioria dos católicos religiosos morreram. Foram os que mais morreram, são os religiosos, os idólatras. Então, irmão, me acompanhe esse próximo vídeo, que nós vamos acompanhar Isaías, sobre os falsos profetas. E vocês se tornarão pessoas sábias. Vocês realmente vão saber quem é joios, quem é os falsos pastores, quem é as falsas igrejas. Se ouvir a voz de Deus, que é a Bíblia, mas se vocês ouvir o pastor, se você ouvir Camila Barro, que diz que ninguém conhece quem é joio, que ninguém conhece quem é um falso profeta, vocês vão para o inferno. Me desculpe, mas a verdade tem que ser dita.
vocês irão para o inferno, porque a própria Bíblia é quem diz, não sou eu. Se vocês permanecerem rebeldes contra a palavra, a voz de Deus da Bíblia, tá? Que Deus abençoe, irmão, a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele e obedecer, o Senhor meu Deus me salvará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoados serão quando eu obedecer a sua voz. Oh, aleluia. Ouvir a Deus nos manda bem no e obedecer, o Senhor meu Deus me salvará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu tocar, abençoados serão quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, e a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, aonde eu tocar, abençoados serão quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, bendito serei.